Então, para iniciar o nosso webinar aqui de hoje, temos aqui presenças ilustres e muito bacana para batermos um papo aqui sobre esse tema, né? Livros societários digitais. Vou começar me apresentando aqui brevemente, tá? Eduardo Lana, sou sócio das áreas societário e fusões e aquisições aqui do Sescom Barrier. Tá? E tenho aqui comigo, aí vou passar para cada um se apresentar, tá? Amanda, do DREI. Bom dia, Amanda. Bom dia, Eduardo, tudo bom? Bom dia a todos. Eu sou a Amanda, trabalho no DREI. Eu já trabalho lá há mais de 10 anos, principalmente com a nossa pauta, né, de instruções normativas. Então, todas as instruções normativas, desde o momento que eu estou, passa por mim, eu coloco as contribuições, geralmente eu que faço, né, o próprio texto, e atuei nessa instrução normativa dos livros societários. Gabriel, aqui da A2. Bom dia a todos, obrigado aí, Eduardo, representando o Sescom, por ceder o espaço aqui para a gente debater um tema aí, tá bombando aí, como a gente fala. Agradecimento especial também aí à Amanda do DREI, grande responsável por estarmos aqui discutindo essas novidades aqui, Frederico da Basement, pela contribuição da plataforma, da tecnologia, que a gente vai discutir hoje juntos aqui. Um prazer estar com vocês. E o Frederico, tá? Da Basement. Obrigado, bom dia a todos. É um prazer participar desse bate-papo, desse webinar aqui com os colegas, Amanda, Eduardo, Gabriel. Eu sou cofundador do Basement, que é um software de gestão de participações acionárias, ou equity, como a gente gosta de falar. Software especializado em rotinas societárias, livros digitais e incentivos de longo prazo. Vou falar um pouquinho mais para frente aí, em mais detalhes aqui da nossa solução. Mas por hora é um prazer estar aqui hoje com vocês. Não, bacana. Obrigado, Fred, Gabriel, Amanda. Acho que para começar o nosso bate-papo aqui, acho que a Amanda é muito importante, interessante a presença dela aqui. A Amanda que foi quem praticamente escreveu, né, a Instrução Normativa 82, então é um privilégio contarmos com ela aqui para compartilhar um pouco com a gente, né, o panorama geral, acho que um pouco do histórico da norma, onde, né, de onde viemos, onde estamos, né, Amanda, e inclusive potenciais aí mudanças e melhorias na própria instrução normativa. Recentemente teve uma consulta pública, né, Amanda? Então, se puder contar um pouquinho para a gente aqui sobre o contexto da norma, esses ajustes, um pouco da visão do DREI, que segue muito, né, em linha da digitalização, né, desburocratização, né, modernização desse tema que são os livros societários, e quem pratica o direito societário há bastante tempo aqui, como eu, está acostumado lá com aquele processo um pouco arcaico, né, da anotação, e a gente espera que a digitalização traga segurança, né, agilidade e melhorias em todos os processos. Então, Amanda, se puder contar um pouquinho para a gente. Obrigada, Eduardo. Então, acho que a maioria, né, de vocês, nós temos 106 pessoas convidadas, devem ter acompanhado, antes dessa alteração da Instrução Normativa 82, como que funcionava o registro dos livros. Então, a gente tinha ali, né, juntas comerciais com processos físicos, por consequência, com livros físicos. E aí, ao longo desse tempo, as juntas comerciais elas passaram a se digitalizar. Então, cada vez mais a gente tem juntas comerciais com processos digitais, tem alguns processos, né, que a gente sabe que ainda funciona de uma forma física em algumas juntas comerciais, mas a grande maioria já tem ali a maioria dos seus processos digitalizados. Então, a instrução normativa anterior, ela tinha o fluxo, né, de você tem a possibilidade de autenticar via SPED, que já era um livro contábil ali eletrônico, mas os livros que iam para a junta comercial continuavam físicos, principalmente ali os livros societários, por serem autenticados em branco e depois que a gente tem a escrituração. Então, entrando no contexto ali da modernização, da transformação digital dos serviços, veio, né,
essa alteração normativa pelo DREI, de também a gente tornar os livros societários, os livros não só societários, mas os livros em geral, inclusive dos agentes auxiliares do comércio, também digitais, para até atender essa modernização que a gente vem passando cada dia mais com as juntas comerciais. E no primeiro momento, a gente seguiu até a linha do que tinha já a instrução normativa do DREI, que era os livros são escriturados e depois autenticados. Só que seguindo essa linha, a gente teve alguns empecilhos, principalmente em razão dos livros societários. Então, o que as juntas comerciais estavam fazendo antes da alteração? Você tinha um livro, você solicitava, você tinha um livro de registro de ações. A junta comercial autenticava os termos, mas devolvia ali de uma forma digital um PDF em branco. E aí vinham até perguntas, né? Ah, mas como que eu vou inserir informações, sendo que já está ali com assinatura eletrônica naquele arquivo? Então, a gente não conseguia inserir informações e a orientação que às vezes tinha era, você imprime essa folha em branco que foi autenticada para inserir a escrituração. Então, a gente viu que assim não funcionava, né? A gente tinha que ter, de fato, a criação, dessa cultura dos livros serem digitais. E aí veio, né, a Instrução Normativa 82 do DREI, prevendo a necessidade de a gente ter livros digitais e a junta comercial ter adaptação também para esse modelo, tanto recebendo dados quanto recebendo os arquivos digitais para serem autenticados. Então, a regra geral passou. A gente tem um livro digital, ele vai ser escriturado, independente do tipo de livro, e depois levado à autenticação. Então, essa é a regra que está hoje, né, na instrução normativa do DREI. Então, só que o Frederico, o Gabriel, até a gente teve muitas discussões antes, e a gente entende, né, o mercado ali de ter justamente o livro autenticado de uma forma prévia, porque esse livro também ele serve como instrumento de prova, né, tanto na sociedade quanto para terceiros, é uma das exigências, né, um dos requisitos para ter ali a segurança jurídica, a validade do livro. Então, o que a gente, acho que vocês puderam ver, né, a ideia que a gente teve quando a gente fez a proposta de alteração da Instrução Normativa 82, que é trazendo ali a possibilidade da gente ter, tal como ocorria antes, o livro societário, ele autenticado de uma forma prévia, para depois seguir ali a sociedade com suas escriturações de acordo com o movimento. Então, a gente ainda não publicou, né? Até esclareço vocês que a gente continua nessa mesma linha, só que a gente tem um fluxo dentro do Ministério de repassar, além do DREI, trazer ali a proposta, a gente ouvir as contribuições públicas, a gente também submete à Procuradoria da Fazenda dentro do Ministério. Então, o que a gente está trazendo, né, de novidade? A gente, de acordo com a necessidade de cada sociedade, ela vê qual que é o momento ideal. Ela vai escriturar o livro e submeter a autenticação, ou ela vai submeter previamente a autenticação e depois vai ter a sua escrituração, né? Semelhante ao que ocorria com o livro físico em branco. Nessa ideia, a gente traz para a instrução normativa a distribuição das competências, né, das responsabilidades. A junta comercial, como registro público, ela tem ali, né, a atribuição de trazer segurança, de trazer a publicidade dos documentos. Só que em relação aos livros, ela não tem a responsabilidade de análise do conteúdo. Então, a junta comercial, na análise, ela se atém às formalidades legais que a gente encontra ali nos termos de abertura e de encerramento. Então, se foi preenchido, né, o nome de uma forma correta, o número do livro, o nome do livro, se tem essas formalidades para que constem ali, né, do registro da sociedade que aquele livro ele existe.
mas o conteúdo em si, ele é todo de responsabilidade dos administradores e, no caso de livro contábil, do profissional contábil. Então, isso a gente traz muito forte na instrução normativa, essa divisão, justamente para possibilitar também esse livro em branco, né? A ideia, né, e o que a gente provavelmente vai publicar nos próximos dias, é no sentido de que você tem um livro digital em branco. Só que, por ser digital em branco, não tem como você mandar alguma coisa para a junta comercial. Então, o que você vai pedir é a publicidade de que existe aquele livro, mediante a informação dos dados que contém no termo de abertura e de encerramento. Então, a junta comercial, você vai encaminhar a ideia, né? Você vai encaminhar os dados, você está abrindo o livro de ata de Assembleia Geral, ata de registro de ações. Você vai encaminhar e vai destacar ali o período que você vai realizar a escrituração, qual o número daquele livro e as informações básicas, né, em relação aos termos. E aí a junta comercial vai gerar aquele termo autenticado e vai te devolver. Agora, o conteúdo em si, você vai produzir, se você utilizar uma plataforma, né, tal como a Basement ou outras plataformas, ou até um sistema próprio, você vai continuar com sua escrituração ali e você vai juntar no mesmo arquivo, né? Assim, dando um exemplo mais prático. Mas, de acordo com cada solução, é que você vai ter a composição daquele livro eletrônico. O importante para terceiros, para a junta comercial, é que você deu publicidade a respeito da criação daquele livro. Então, se ele for solicitado ali pelos sócios, pelos acionistas, ou como meio de prova, você tem a sua solicitação para a junta e você tem ali os documentos que vão compor aquele livro. A gente sabe assim, né, que é uma mudança que a gente não está acostumado. Provavelmente os órgãos que podem solicitar o acesso a esses livros também não. Só que é o que a gente traz, né, de modernização. A gente tem muito claro isso, de que toda essa competência a respeito do conteúdo é do empresário. Então, a ele está ali a necessidade de assegurar que toda a escrituração esteja correta, de fato, transpareça toda a situação da sociedade que está ocorrendo naquele momento. Lembrando, né, que mesmo nos livros que a gente tinha de forma física lá atrás, que a junta comercial autenticava, ela nunca ingressou no conteúdo. Então, a gente continua com praticamente o mesmo fluxo, só que trazendo para o mundo digital. A gente entende também que a legislação a respeito da forma de autenticação dos livros, ela é muito antiga. Então, é até um objetivo assim mais macro que futuramente a gente consiga alterar até a própria legislação. Trazendo, é decreto de 1940, são decretos antigos, além ali, só que a gente já tem até essa visão mais moderna na Lei das Sociedades por Ações, que ela traz ali teve alterações recentes no artigo 100, no artigo que fala das companhias fechadas, já essa possibilidade da gente ter a mecanização das informações. Então, como levar isso para a junta comercial de uma forma prévia? Então, a forma prévia que a gente vê e que continua tendo a mesma segurança jurídica é essa: você dando publicidade no registro público de que você abriu aquele livro e de que lá vão conter aquelas informações específicas. Que eu posso acrescentar também. Amanda, só pegando o seu gancho aqui, acho que você tocou, vou até fazer uma projeção aqui de uns temas que a gente falou. Você comentou aqui uns temas interessantes. A publicidade, acho que é uma dúvida, né? Ou seja, o que a junta comercial torna público, né, ou não? Acho que aqui a gente, no mundo das operações aqui, né, e, enfim, a sociedade anônima, né, até por natureza, ela tem lá, né, os livros sempre foram livros ficaram guardados, arquivados na sede da companhia, né? Você comentou, a junta se atém a formalidades, né, no termo de abertura e encerramento e a existência do livro, né? Acho que é isso que é importante deixar claro, né? A junta, ela não carrega aquelas informações que são ali averbadas, né? Correto?
Exato. E, assim, quando a gente tem um arquivamento de atos societários, né? Quando você vai arquivar de fato uma ata de assembleia, o estatuto, a publicidade é do próprio documento. Agora, em relação ao livro, não. É só da existência dele. A junta comercial, diferente dos outros atos, ela não arquiva o livro. Ela autentica e ela devolve. Nada de conteúdo é cadastrado no sistema ou é Uhum. público para terceiros. Ele é ali da É. sociedade e a gente garante que aquele livro existe, né? Por conta da exigência legal de que os livros sejam averbados ali no registro público. É ótimo, que é o que a gente enfrenta aqui, né, no meu mundo um pouco nas auditorias, né? Ou seja, se você tem o livro, aí você tocou num outro ponto interessante, na abertura de livros em branco, que a gente teve aqui, né, recentes em operações. Ah, não tenho, por quê? Não posso abrir. Então, acho que você já está trazendo aí que vai ter essa melhoria. Aí, passando a bola um pouco aqui para o Gabriel, Gabriel, assim, dos trabalhos da A2, tá? Acho que chegou até uma pergunta interessante aqui, né? Se eu posso encerrar, se preciso, né, preencher até a última data ali, uma ata para encerrar o livro. Você vai trazer um pouco aí do que você tem feito também, comentar um pouco dos trabalhos da A2. Legal, Eduardo, obrigado aí. Acabei não falando, mas enfim, eu sou sócio aqui da A2, é uma empresa que está no mercado aí há mais de 8 anos e a gente vem trabalhando aí basicamente, né, nosso foco aqui é a burocracia, representar o nosso cliente, né, a empresa junto a algum órgão público, mais no quesito aí societário, fiscal, imobiliário e documental. A gente vem trabalhando bastante aí, tá, com esse assunto aí de regularização de livros societários desde que a norma entrou em vigor, e ela entrou em vigor em junho do ano passado. E a gente sente muito aí do nosso cliente, né? Hoje, ele passando aquele momento, tá, mas onde que eu tô pisando? Né? A gente sente algumas dores. Então, opa, pera lá, o nosso primeiro escopo vem sendo sempre tirar uma fotografia hoje do cliente, né? A gente chama aqui nosso projeto aqui de auditoria de regularização de livros societários. Para que a gente entenda, então tá bom, eu tenho aqui, e isso eu estou falando aqui, pessoal, desde uma startup com um CNPJ até um grande grupo de empresas aí com dezenas de CNPJs, centenas de CNPJs no grupo, então a gente já passou bastante aí por muita coisa. Uma das principais dores que a gente sente do nosso cliente é justamente não saber onde está, né? Então, ele não tem uma fotografia atual. Então, justamente por isso, a gente tem que fazer ali o que a gente chama de projeto ali de regularização dos livros societários. Então, primeiro entender se eu estou regular, e quando geralmente nessa situação a gente está falando em livros físicos, né? Ou seja, antes da edição aí da normativa 82. E uma vez levantados todos esses livros físicos, se eles estão devidamente escriturados, né? Esse é um segundo trabalho. Então a gente mostra, como a gente brinca aqui, a dor de cabeça, né? Então a gente conta para o cliente, olha, você está com dor de cabeça. Em paralelo, a gente entra ali com aspirina, né, que aí é o projeto de regularização em si, para que até uma determinada data de corte, ele esteja ali com todas as averbações, todas as escriturações feitas de maneira adequada. E aí o cliente, a grande pergunta do cliente, como é que eu faço para ser hoje digital? Eu quero entrar nessa onda aí dos livros digitais, né? E aí a gente pode dar esse terceiro passo, que é justamente a migração, vamos chamar assim, né, para esse mundo digital, que como a Amanda já muito bem anunciou aí, ela veio para facilitar, né, esse processo aí de escrituração. A gente já vem notando aí o quanto isso mudou, até já no mundo das juntas comerciais, que já vem atualizando aí os seus sistemas, mas estou trazendo para vocês um pouquinho aqui da linha do tempo aqui que a gente vê na grande maioria aqui dos nossos clientes, né, que querem migrar para esse mundo digital. Então, a grosso modo, que a gente orienta os clientes, vamos do caminho mais simples, né? Então, identificamos a situação atual, regularizamos a situação atual e, na grande maioria das vezes, as escriturações não estão atualizadas. Acho que o Eduardo concorda comigo aí, que ele fez muito isso na prática dos clientes dele também. E uma vez que, né, essa auditoria, essa regularização seja concluída, a gente vai aí para o meio mais eficaz e daqui para frente, né,
a ideia é que todas as averbações, escriturações sejam feitas já dentro desse mundo digital, que novamente veio para facilitar bastante. Um pouco dessa realidade que a gente vem acompanhando por aqui. E aí, acho que aí, fazendo até uma conexão aqui com a Basement, né, Fred? Aí o Fred acho que traz aí uma plataforma que a Amanda comentou, né? Ele já tem aqui uma plataforma muito bacana, né? Que, enfim, nessa parte de livro ela ajuda muito. Eu acho que responde também algumas dúvidas, né, Fred? Tem algumas formas ali de você formar o livro, né? Ou seja, hoje você tem as averbações quase que de forma individual, né? Você tem um termo de transferência, uma página de registro de ações. E aí, Fred, acho que a ideia é só, enfim, conte pra gente aqui um pouco do trabalho da Basement e como tá sendo aí essa migração para os livros digitais. Fred, acho que você está no mudo. Opa, perdão. Agora foi. Como eu mencionei brevemente antes, para quem chegou depois, então o Basement é um software as a service, como é um SaaS, né, como se fala aí no mundo da tecnologia, software de serviço, especializado em gestão de participações acionárias, ou equity, né? Principalmente lidando com as rotinas societárias, os livros digitais e também incentivos de longo prazo. São os stock options, as ações restritas, né, remunerações aí voltadas para executivos principalmente. Tá? A gente vem há 4 anos desenvolvendo por outras razões e essa nova regulação caiu como uma luva aqui para nós. A gente vem de um mercado aí do equity crowdfunding, permitindo que mais pessoas sejam sócias de startups e muito em função dessa jornada já longa, nós fomos no ano passado também selecionados como uma das 4 empresas para o sandbox regulatório da CVM, justamente com uma dispensa de instituição financeira para fazer serviço de escrituração para valores mobiliários. Então, o que a CVM queria provar é que não precisa ser uma instituição financeira, um banco, né? Esse é um mercado, em grande parte, um duopólio aí, Itaú, Bradesco, com alguns novos entrantes, mas precisa ser banco, precisa ser instituição financeira. E a gente tinha desenvolvido essa tecnologia, diria aqui, até com um stack mais moderno, né, microserviços e etc., para responder às necessidades das companhias no que se refere ao controle das suas participações. Então, o grande diferencial no final da plataforma, como a Amanda bem falou, né, nada impede você fazer um livro digital num Word, num Excel, que você escrevia antes no livro físico, você pode usar um sistema digital simples, analógico, quase, né, de ir lá e botar as informações que você lê na sua ata. Então não muda muito, né? O que a gente fez ao desenvolver esse software, essa plataforma eletrônica de escrituração de ativos financeiros, eu falo aqui das ações, das debêntures, das opções, dos bônus de subscrição, entre outros, principalmente dois grandes diferenciais, que é a questão além da automatização, que é a auditabilidade e a interoperabilidade dessas informações. Então, através da plataforma, você consegue criar o evento societário. Dentro de cada evento societário, você registra as deliberações, né, como as emissões, os mandatos, os desdobramentos de ações e etc. Tudo isso é automaticamente refletido no quadro societário, ou cap table, como a gente gosta de falar, e, consequentemente, nos respectivos livros. Então, se você quiser pegar a posição do seu quadro societário há 5, 10 anos, basta colocar a data lá, o sistema vai retroagir para aquele período. Se você quiser entender como é que uma certa posição foi criada, aquela posição está conectada com o devido evento societário, com as devidas aprovações e atas daquele evento societário. Então, fica muito mais fácil, né, passar por auditorias, passar por momentos de diligência que a sua empresa precisa.
Então, esse é o primeiro aspecto, né, da auditabilidade. Eu acho que o segundo grande ponto, e aí se conecta muito com o que o Gabriel falou, né, a gente vê as empresas que entram aqui, elas têm essa necessidade ou essa vontade de arquivar os seus livros físicos, eles não deixam, né, tem até uma pergunta, acho que a gente vai endereçar já já aqui, né, como é que ficam os livros físicos, mas isso não vai deixar de existir, mas elas querem poder passar todo esse histórico societário, a gente pega aqui empresas de 1940, né? Como é que eu faço essa migração de toda a vida societária para uma base digital, que depois, se eu precisar abrir capital, se eu quiser migrar para uma outra tecnologia, um outro software, eu consigo rapidamente, né? Ou um blockchain, né? Tecnologias novas que vão chegar, eu tenho toda essa informação já eletrônica organizada. O que que é uma subscrição, o que que é uma transferência, o que que é uma recompra. Então, numa base, num grande livro razão, né, de entradas e saídas, tudo bem classificado, eu consigo levar essa informação para outras bases tecnológicas. Isso traz naturalmente uma segurança muito maior no controle dessas informações, né? Fred. Não, legal, eu já estava pensei, pegando o seu gancho aqui, a gente poder passar, acho que as perguntas aqui, eu acho que grande parte, talvez uma parte mais interessante do nosso bate-papo, que é Nossa. contar um pouco do que a gente tem vivido aqui, né, Gabriel? Né, Amanda, do dia a dia, acho que perguntas, acho que preparando aqui para o nosso webinar, Amanda, né, Amanda, estava deixando bem claro aqui, né, a gente vê, vou mudar aqui para o próximo ponto aqui das perguntas, mas a gente vê ainda, né, uma, uma falta de uniformização ali entre as juntas comerciais, né, Amanda? Se você puder, acho que tocar esse assunto, eu acho que todo mundo tem essa curiosidade, né? Acho que você estava falando da regra geral e como que você espera que isso aí caminhe aí nos próximos, vamos dizer, nos próximos anos, né? Sim, a gente tem, né, a instrução normativa que ela traz ali uma diretriz que é para ser seguida por todas as juntas comerciais. E o DREI atua também na fiscalização para garantir essa uniformidade. Só que hoje, as juntas comerciais, elas não utilizam o mesmo sistema. Então, por mais que a gente tenha, né, a instrução normativa prevendo como que vai ser, prevendo ali a norma que deve ser aplicada em cada situação, a gente às vezes tem uma diferença em relação ao procedimento em decorrência dessa diversidade de sistemas. Então, assim, na instrução normativa a gente traz a regra, né, de que você tem que ter um livro digital e que ele vai ser autenticado ali pela junta comercial, que deve observar as informações que constam, se elas estão corretas. A junta comercial não deve entrar no mérito nem da questão da numeração, né, tem aquele número de ordem, que na minha visão também é por conta dessa norma que já está ultrapassada. A gente tem a necessidade da identificação é do período que você está escriturando, não do segmento ali de número de ordem. Então, a gente até já conseguiu eliminar essas exigências, mas em razão desses sistemas, a gente não tem essa uniformidade nas 27 juntas comerciais. Inclusive, tendo algumas que ainda recepcionam livro físico, né? A gente sabe que tem, acho que São Paulo, Rio de Janeiro, essa que a gente tem a ciência. E que eles até conversaram com a gente. Por quê, né, que eles recebem? Porque ainda tiveram uma dificuldade em relação às sociedades ali daqueles estados de encaminhar um livro digital a respeito ali dessa matéria, né, de livros societários. Mas a gente vem trabalhando nessa instrução normativa nova, que é justamente para facilitar e seguir com o nosso projeto de uniformizar esse procedimento. Porque a partir do momento, né, eles estavam fazendo essa autenticação, principalmente porque na instrução normativa que está em vigor, ela fala que você não tem como autenticar um livro em branco. Então, para não prejudicar, né, as sociedades, elas optaram por internamente recepcionar o livro físico e também tem alguns outros atos físicos que ainda são recepcionados, acho que principalmente em São Paulo. Mas, com essa alteração que vocês viram até na consulta pública, a gente está possibilitando esse registro não, desculpa, essa autenticação de forma prévia,
sem que o livro esteja escriturado. Então, é mais um objetivo do departamento para uniformizar o procedimento e a gente ter as 27 juntas comerciais em relação à norma geral e ao procedimento geral de uma forma uniforme. Mesmo que um sistema ou outro, a gente tenha ali, assim, poucos às vezes a forma de preenchimento mesmo diferente, né? Não em relação ao procedimento em si de encaminhar a junta comercial. Inclusive, assim, eu deixo até um canal aberto comigo, né? Quando vocês tiverem dificuldade, falta de uniformização entre alguma junta comercial, de mandar aqui direto para o DREI, porque a gente tem sempre, por mais que a gente tenha a atividade de fiscalização, quando vem, né, do usuário, a demanda a gente consegue atuar de uma forma mais direta e mais ágil. Então, tem o meu e-mail, que é amanda.souto@economia.gov.br, e também no portal do DREI tem um canal lá que chama Reclame ao DREI. Então, vocês podem enviar também. Ah, legal. Esse canal é sempre proveitoso, né? O escritório várias vezes usa e é muito interessante ter isso aberto. Acho que passando para as perguntas aqui, até para o Gabriel começar, você comentou, né, acho que tem uma dúvida geral, o Fred também falou, né, essa migração para o livro digital, como isso está sendo feito, como a gente vê isso, né? A IN, ela traz lá ao final, salvo engano, que permanecem ali os livros abertos, né, no modelo antigo, físicos, eles continuam ali sendo escriturados e válidos, obviamente, até que você encerre eles. Aí, Gabriel, passando para uma das primeiras perguntas que recebemos aqui, né? Ainda há necessidade de termos livros físicos? Acho que conta um pouco para a gente assim, ainda há, e como vocês têm, como a A2 tem trabalhado aí nessa migração. E na própria, como você contou mesmo, na própria ali, né, regularização dos livros, né? Legal. Eu acho que essa pergunta tá dentro da top 3 aqui que a gente mais recebe no dia a dia, muito provavelmente é uma das mais importantes também. E a resposta ela é muito simplória, tá? Então, o que a gente costuma orientar os nossos clientes, que o passado, né, e leia-se passado, nós estamos falando aí dos livros físicos, que foram validados, escriturados e regularmente assinados aí pelos acionistas, diretores, conselheiros, enfim, antes da edição e vigência da normativa, devem continuar existindo, né? A gente chama aqui, são atos jurídicos perfeitos. Então, acho que até vi aqui uma pergunta da Larissa, né? É possível fazer a substituição desses livros físicos, né, até inclusive antigos, para digitais? A nossa resposta ela é mais simples, né? Não, né? Por quê? Porque eu já escriturei, né, e eu estou presumindo aqui que esses livros físicos eles já foram levados a arquivamento aí em alguma junta comercial de algum estado, sendo que, para que eu torne ele digital, da maneira mais simplista possível, eu devo encerrá-lo, né? Então, acho que a gente pode desmistificar aqui 2 cenários aqui. Então, o primeiro cenário, eu tenho um livro físico, esse livro físico ele já foi levado a arquivamento previamente na junta comercial, então pensam do ponto de vista agora da junta comercial. Ela já tem uma fotografia de que aquele livro existe. Então, ele é um livro, né, juridicamente perfeito. O outro cenário, e a gente fala talvez aqui na palavra migração em si, eu abri o livro societário, né, mas eu abri esse livro simplesmente sem levá-lo a registro, isso aí, isso muda um pouquinho o cenário aqui. Peguei e fiz uma verbação de uma única ata, por exemplo, ou de várias atas, mas não peguei assinatura, eu só estou ali montando um dossiê, e amanhã minha ideia é, quando eu completar esse dossiê, eu vou levá-lo ao arquivamento. Então, tem uma outra situação que a junta comercial não tem, né, essa fotografia desse cenário, desse registro. Então, nesse cenário específico, sim, podemos pensar aí em abandonar esse dossiê físico e montá-lo diretamente digital. Mas acho que o principal aqui que a gente vem ouvindo e orientando os livros físicos, eles são perfeitamente existentes e devem continuar, né, sendo. A gente vai deixar eles ali, no final das contas, guardado no armário ali, arquivado na sede da companhia. Ah, legal. Vou passar para a segunda aqui. Acho que ela é uma pergunta um pouco genérica aqui, mas aí, Amanda, talvez mais para a gente aqui, qual a importância dos registros dos livros societários, né? Acho que eu vou comentar aqui, acho que, enfim, a Amanda deixou bem claro que o DREI ele visa trazer, e sempre foi desse formato, né? Os livros sociais, societários, vamos falar aqui mais na minha área, né?
livros de registro e transferência de ações e atos, etc., eu sempre tive a autenticação do termo de encerramento, abertura e encerramento, né? Como a Amanda falou, o DREI, então, um pouco as juntas, eles olham ali para o recheio, né? Eles são as formalidades ali, né, de abertura e encerramento, o recheio ali sai de responsabilidade da companhia. Então, de forma geral, assim, Amanda, não sei se você tem algum comentário específico, mas acho que a importância que tem a questão legal, jurídica, né? Ou seja, nas sociedades anônimas ali, a titularidade das ações, ela é constatada e verificada pelos livros. Eu acho que o Drey trouxe com a IN 82 é a digitalização, todo esse processo nosso do mundo digital, né, Amanda? Acho que o que a gente vê aqui é uma segurança, como você falou, né? Uma segurança maior. Acho que isso que você tem notado, né? Como é que está sendo essa receptividade, assim, essa interação com o Drey com relação a isso? Exato. Assim, a principal, a maior importância em relação a esse assunto é porque a lei mesmo, ela traz essa necessidade de ser autenticado. No próprio Código Civil, lá no artigo 1181, ele fala, né, que os livros obrigatórios, antes de postos em uso, eles devem ser autenticados. Então, para que você possa utilizar esse livro para produzir prova, né, a favor, ao contrário da sociedade, ele tem que estar autenticado. Senão, ele não vai ter essa eficácia probatória que a lei impõe. Então, assim, é um requisito legal que o livro seja autenticado. Então, ele vai trazer o quê? Segurança jurídica para a sociedade, se ela precisar promover prova mesmo, tanto perante os acionistas, administradores, quanto perante a sociedade, judiciário. Perfeito, Amanda. E, Não, pode, não, desculpa, continua aí, continua, desculpa. Tava só Não, relendo as é só perguntas falar aqui, vai assim lá. que nessa mudança, né, a gente traz para o digital, mas permanece com essa necessidade. Igual eu tinha falado antes, a gente não está garantindo o conteúdo, porque ele é responsabilidade do administrador, mas o registro público está trazendo a publicidade de que ele existe. Então, junto, né, com a necessidade ali da autenticação como meio de prova, você tem a informação de que aquele livro está ali. Se você precisar, você vai na companhia, né, de acordo com a necessidade, solicitar ali se vai ser possível ou não o acesso. Não, ótimo. Isso para a gente aqui, né, em auditorias principalmente, como você falou, né, a segurança jurídica aí dos livros digitais, ela é muito maior. E Fred, acho que passando para a terceira, uma das perguntas aqui, né, qual será o novo formato do livro, dado que não podemos juntar documentos que já possuem assinatura digital? Acho que a Basement aí, em outros também tem uma plataforma que junta o livro, né? Se puder contar um pouco para a gente como você tem feito isso, né? As escriturações são individuais, como é que você forma, né? A gente está acostumado a pegar aquele bloco ali e ver o livro, né, em um só. Perfeito. Quando a gente fala dos livros de atas, né, de AGEs, de conselho e de diretoria, é bem mais simples. O mesmo de transferência é bem mais simples, porque são, de fato, documentos digitais, assinados lá pelos, no caso das assembleias, pelos presentes na assembleia, do conselho, pelos conselheiros presentes. Então, aquele documento que você encaminhou por qualquer serviço, DocuSign, ClickSign, etc., ele vai ser assinado pelas partes e você vai juntar todas essas atas assinadas para compor o seu livro. O que a gente facilita aqui no Basement é a seleção desse período do livro que você quer juntar, é um controle do limite, né, do tamanho, que é uma coisa talvez que a gente não tenha deixado tão claro aqui. Enquanto no passado os livros físicos eles eram de 100 páginas, agora eles têm uma quantidade de megas que você consegue subir na junta. Então, em São Paulo, por exemplo, você não consegue subir um livro com mais de 20 megas. Então, não adianta você manter, né, um livro aberto por 5 anos, que é o que a nova norma agora da IN vai possibilitar, se você em 3 meses tem uma quantidade de atas que já vai superar os 20 megas. Você não vai conseguir, a não ser que a gente, né, aumente, também está previsto aumentar um pouco esse limite, mas mesmo assim vai ter, e esses serviços de assinatura são um pouco pesados. Então, esse tipo de livro é mais simples, porque é juntar documentos, e a gente cria o arquivo no formato, a junta exige, na imensa maioria delas, que seja um formato de um PDF vertical, e é o PDF-A, então a gente já cria nisso para facilitar o upload na junta.
Quando a gente fala dos livros de registro de ações ou livros de registro de debêntures, esses não são PDFs, né? O que a gente, como eu expliquei antes, isso é feito aqui pela plataforma a partir do básico, que é o registro dos eventos, das deliberações e das subscrições, quando se tratam de operações que dependem de eventos, lá, as emissões, mandatos e etc. Então, a plataforma ela registra o evento e você exporta o livro depois automaticamente com todos os hashes, né, com todos os IDs digitais comprovando de onde veio essa informação. Um livro de transferência, que também é um livro talvez dos mais sensíveis, muitas vezes, nas operações, e que antes também dependiam lá das partes fisicamente preencher, hoje é também um termo assinado digitalmente, que ele compõe esse livro de transferência. Você vai juntando várias assinaturas de termos de transferência, e é claro que cada uma dessas transferências também detém um código digital que é integrado lá no livro de registro de participações. Tá? Se você tem, e acho que até uma pergunta aqui, né? Pô, eu tenho um livro, eu não tenho páginas em branco ainda, até deixei disponível aqui um YouTube onde a gente fala disso, mas é muito comum a gente ver os clientes, eles fechando antes livros que estavam físicos para que muitas das atas, né? Porque as pessoas, na maioria das vezes, não mantêm os livros atualizados. Então, eu tenho um livro que eu abri lá, mas tenho 2 anos, ainda mais com a pandemia, as pessoas não iam para o escritório, esses livros ficaram perdidos. Então, pô, eu tenho 2 anos de atas que eu não coloquei nos meus livros físicos. Maravilha, você vai lá e fecha o seu livro físico com uma data de 2 anos para trás e você já pega essas novas atas, né, atas antigas que você não averbou nos livros físicos e já junta digitalmente para subir o seu livro digital. Então, tem algumas formas aqui de você ir resolvendo esse legado e aí a dois. A gente tem trabalhado muito junto aqui para ajudar as empresas a não só organizarem o legado, mas trazer para um formato digital que traz mais transparência, traz mais governança e eficiência aí no dia a dia societário. Gabriel, quer comentar um pouco desse processo aqui? Quero. E quero adicionar aqui também, né? Nós recebemos uma pergunta interessante aqui do Enio Neves, se é possível encerrar antecipadamente os livros físicos que ainda têm folhas em branco. Ou seja, né, posso inutilizá-las e averbar o encerramento para depois abrir o livro digital? Essa é uma pergunta top 3 aqui para a gente também, e a resposta é sim, tá, Enio? Então, o que a gente recomenda né, tirando novamente aqui, lembrando daquele cenário que nós acabamos de comentar, se assumindo-se que os seus livros estejam já previamente arquivados na JUSESP, né? Estou falando aqui JUSESP, grande maioria aqui das demandas que nós atendemos, mas pode ser qualquer junta comercial do Estado, se eles já estão previamente arquivados e eu quero simplesmente esquecer as demais averbações, as páginas em branco, vamos chamar assim, né? O que eu devo fazer pensando na migração do livro digital? E a resposta também ela é bem simples, bem analógica. Você deve cancelar as demais páginas, tá? E a gente orienta, pensando aqui nos livros físicos, que isso seja feito com um carimbo mesmo, tá? Tão simples quanto isso, até, evidentemente, a última página, e ato contínuo, a gente providencia aí o registro de um novo livro digital, um novo volume, né? Então, estou pensando aqui que o volume do livro físico ele é o primeiro, né? Então, eu quero abrir o segundo já no digital, eu devo cancelar fisicamente, estou sugerindo aqui com um carimbo, as demais páginas é perfeitamente possível, tá? Beleza, Gabriel. A Amanda, acho que passar uma aqui para você. A Simone pergunta, né? Todos os livros, registros de ações, transferências, digitais, atos societários de presença, podem ser digitais, correto? Acho que é só para colocar. Correto. Esse, a gente está prevendo, principalmente esses, né? Que são os livros ali que são previstos no artigo 100 da lei da SA. Inclusive, assim, não sei se o Frederico vai falar depois, mas a gente está até buscando também modernizar a forma de encaminhamento desses livros para a junta comercial. Então, além dessa alteração na instrução normativa, possibilitando, né, que, igual eu tinha dito antes, a gente está só pendente ali da análise jurídica, mas vai ser publicado em breve, é que também a gente tenha troca de informações entre junta comercial
e fornecedores do serviço, para a gente facilitar também esse tráfego de informações, você não precisar gerar o livro para mandar para a junta comercial, mas que os desenvolvedores transmitam a informação e a junta comercial autentique esse livro. Então, vai vir muita novidade, a gente está contando assim que ainda em novembro a gente consiga tanto publicar a norma quanto entregar esse serviço também. Ah, legal, Amanda. É, Fred, talvez uma aqui para você, que a Tina Pereira perguntou. Um livro de presença digital, por exemplo, como operacionalizar a assinatura digital dos acionistas presentes previamente à instalação da Assembleia? Eu acho que você já tem isso aí, né? Salvo engano, acho que eu vi na Basement com essa estrutura também para livro de presença, né? Exato. A gente aqui pelo Baseman, primeiramente facilita a convocação dessas assembleias, né? Principalmente para as companhias aí com faturamento abaixo de 80, se eu não me engano, milhões de reais, que é a nova permissão para que essas companhias não precisem mais publicar as convocações em jornal. Então, o Baseman não só dispara automaticamente o comunicado, o convite para todos os acionistas, né? A gente faz o controle, como eu falei, do cap table, desse quadro de acionistas, então todos os dados já estão centralizados na plataforma, mas serve também, o sistema serve também como esse portal, que é uma das obrigações dessa nova instrução, esse portal para que os acionistas acessem as informações da GE, por exemplo, que você vai fazer. Então, eu falei muito aqui das funcionalidades que a gente tem que para o administrador, né, para o departamento jurídico dessa companhia, mas o sistema como um grande repositório central e uma plataforma unificada, um terceiro neutro de confiança, como a gente gosta também de falar, ela tem o acesso para o próprio acionista. Então, o acionista entra e vê a sua participação, tem muito mais transparência dos atos que ocorrem na companhia e do histórico da sua participação. Como fazer o livro, né, de presença? Como assinar esses livros? Aqui é simples também, é através de assinatura digital. Então você sobe uma ata com os dados. A gente está, na verdade, trabalhando em melhorias dessa funcionalidade para trazer, que em geral é uma dor dos nossos clientes, dos presentes na Assembleia, qual que é a contagem de votos, né? Às vezes tem pessoa com direito a voto, sem direito a voto, agora tem voto múltiplo. Então, como é que a gente facilita o controle disso para gerar mais rapidamente uma ata e permitir que ali no mesmo momento as pessoas presentes possam assinar? A gente integra hoje com serviços de assinatura digital, aqui em especial com ClickSign. Então, isso é tudo feito através, mas no final o produto disso é uma ata, um documento digital com assinatura de todos os presentes. Muitos clientes nossos acabam assinando a própria ata da GE, né? Além da ata que vai assinada lá para a junta, em geral com o presidente, o secretário da mesa, eles pegam já nessa mesma ata a assinatura de todos os acionistas presentes, e ela serve aí como a comprovação do livro de presença de acionistas também. Fred, até comentando aqui, em alguns casos, assim, em outro formato, a Basement ela simplifica. A gente tem aqui clientes que usam um documento Word, né? O Fred comentou, simples, bem simples, tá? Que ele é assinado digitalmente. Então a gente constrói esse livro de presença num formato, seja em Excel, um Word, né? Ou similar. Amanda, uma pergunta aqui, não sei se aqui no chat. Os livros digitais são analisados pelos assessores da junta ou apenas autenticados? Até coloquei, estava Ah, estava informando, respondendo aqui. mas é muito importante essa pergunta, porque a junta, ela não, que nem eu tinha falado até antes, a junta não analisa o conteúdo. Nada em relação ao conteúdo é de competência da junta a análise. Então, o que ela vai olhar? Os dados dos termos. Está correto? Vai ter autenticação. E aí entra o cuidado, né, de quem é responsável pela escrituração, de lançar corretamente as informações, porque esse livro depois ele não pode ser substituído ou cancelado. A regra que a gente tem na instrução normativa é para que tenha substituição da autenticação no caso de um erro material no termo, porque o termo é o ato de competência da junta. Você tendo um lançamento feito de uma forma equivocada, você vai ter que corrigir em outro livro, em outro lançamento,
porque não tem esse processo de substituição de livro. Então, é bem importante ter essa atenção e esse cuidado. Opa, perdão, eu me perdi a complementar alguma coisa aqui da pergunta e me perdi. Desculpa, segue aí. Não, vamos lá. Não, ô, Gabriel, eu estava vendo a pergunta aqui também das assinaturas híbridas. Não sei se tem algum, enfim, caso aí recente para contar para a gente sobre isso, né? O escritório ele é um serviço que a gente também pratica aqui na regularização de livros societários, né? Então tem aquele, vamos dizer, um pesadelo aqui de às vezes livros tão antigos que você não consegue assinatura, etc. Essa migração. Não sei se você já enfrentou algo assim. Eu tô pegando esse gancho com a pergunta aqui, né? Acho que a Amanda até respondeu. Podemos ter assinaturas híbridas, né, físicas e eletrônicas no mesmo ato lavrado. Você tem visto isso? Ou o que você tem sugerido aí para os seus clientes nesses casos? Legal. Essa pergunta é campeã também, e aqui estou mirando um pouco mais aí nos livros digitais, né, pensando na transformação em si. O que nós orientamos aqui os clientes? Existem 3 modos igualmente corretos. Tá? Eu sou aqui do time da camisa do digital, então já vou começar por eles. Quando eu falo em assinatura digital, 2 são os meios possíveis e novamente igualmente corretos. O primeiro eu vou assinar aquele conteúdo, aquela ata, aquela verbação, aquela escrituração, por meio de um certificado digital. Tá? Então, esse é um meio válido. O acionista vai lá, ele declara que naquele dia, naquela hora, ele estava presente, deliberando-se um aumento de capital com subscrição X e assina aquele instrumento por meio de um certificado digital. Ponto muito importante aqui, pessoal, né? Eu quero desmistificar uma coisa, né? Quando a gente sobe uma versão, né, para um livro, eu estou imaginando que essa versão ela foi previamente registrada ou será, né, registrada na junta comercial, pensando lá nas obrigações em que a lei me manda seguir com os arquivamentos, ou caso ele não produza efeitos perante terceiros, ele é uma ata que vai ficar ali só de conhecimento interno da companhia. Mas eu estou imaginando que foi uma ata que já foi realizada, né, uma assembleia realizada. Então, eu contei a primeira forma aqui, que é a assinatura por certificado digital, a gente chama de assinatura eletrônica qualificada. A segunda é a assinatura eletrônica avançada, e aqui eu estou falando aqui daquelas plataformas de assinaturas digitais, as mais famosas aí vocês conhecem, a DocuSign, a ClickSign, a DocSales, tá? Sem preferências aí para fins de registro, todas igualmente corretas. E a terceira, e talvez mais rudimentar, vamos chamar assim, é quando o acionista, o conselheiro, o diretor, ele faz questão de assinar aquele instrumento fisicamente. E aí o que tem que ser feito? Você digitaliza aquele instrumento e sobe, né, uma versão dentro do dossiê, né, um PDF que vai integrar lá o instrumento dos livros. Esses 3 modos são igualmente corretos, mas a gente tem aqui uma preferência aqui para as assinaturas digitais. Lembrando que, né, isso já foi dito aqui mais cedo, a junta comercial, a junta comercial não cabe fazer análise de mérito, a gente chama aqui do recheio, né, das averbações que são realizadas aí. Ela vai olhar as formalidades lá somente do termo de abertura e de encerramento. Inclusive, caso, né, não haja assinaturas em algum instrumento, a junta comercial não tem legitimidade para causar algum problema, a gente chama aqui das exigências com relação a esse arquivamento, porque presume-se que aquele ato foi praticado. A gente recomenda, evidentemente, que ele seja, mas apresentei para vocês aqui 3 modos igualmente corretos para viabilizar essas assinaturas. Tá? Não, obrigado, Rafael. Gabriel, desculpa. Acho que temos outras perguntas aqui também. Eu acho que o tema é muito. Ele é recente, né? O Gabriel falou, ele está bombando. Acho que a Amanda, é ótimo ter a Amanda aqui, né? Contando um pouco da iniciativa do DREI em promover essas mudanças tão esperadas, né? Eu acho que ao longo do tempo aqui no escritório sempre foi criticado, poxa, os livros, né? Aquela coisa, o livro aqui, acho que até hoje temos livros aqui de clientes ainda que guardamos, né? E vamos devolvendo isso ao longo do tempo. Não sei se algum. Eu estou vendo que a gente já está completando quase uma hora aqui de bate-papo. Talvez a gente possa ir para um encerramento. Fred, não sei se tem algo a colocar aqui. Eu queria abrir o espaço aí para vocês, para a gente fazer aqui as considerações finais e encerrarmos. Mudo. Eu sempre esqueço aqui. São muitas questões aqui, a gente fica à disposição
junto certamente com os demais colegas aqui do painel, para procurar endereçar as exceções, em alguns casos aqui que não foi possível escrever e responder tudo no chat. Acho que muita dúvida aqui sobre livros em branco, né, Amanda, que felizmente foi algo que a gente conseguiu endereçar nessa consulta pública, nessa revisão da IN. A gente percebe que esse tema é muito importante, principalmente pela questão da confidencialidade das informações. Então, a gente recebe muitos clientes com informações muito sensíveis, né? Principalmente livros de conselho, né? A pessoa está lá definindo o preço que ela vai me dar num leilão, por exemplo. Pô, dá muito medo de compartilhar isso com as juntas. Então, essa é uma norma muito esperada. A gente espera aí que a advocacia da União consiga responder rápido ao nosso pleito. Isso vai ter um impacto muito grande aqui na norma. Então, acho que é isso. A Amanda comentou da nossa iniciativa, que eu não tinha falado aqui, dessa interface eletrônica com as juntas comerciais. A gente está terminando de colocar no ar uma primeira API, né, uma primeira interface eletrônica com a junta do Rio Grande do Sul, que será imediatamente levada a umas 8 outras juntas no país, aproximadamente. Então, em breve, todo esse trabalho de autenticação dos livros vai ser possível de ser realizado diretamente pelo nosso sistema e futuramente por outros sistemas que também vão se beneficiar dessa integração automática com as juntas, que é uma das obrigações impostas pela IN 82. Então, acho que é um caminho muito legal de participar desse momento de digitalização. Parabéns mais uma vez aí, Amanda, pelo trabalho que vocês fizeram e vem fazendo. A gente quer seguir a parceria. Obrigado aqui a todos que participaram e pelo convite aí, Eduardo, Sescom e Gabriel, aí pela iniciativa. Até puxando um gancho rapidinho pelo que o Frederico falou, essas mudanças que a gente está fazendo, inclusive, partiu do mercado, né? A gente recebeu demandas de vários advogados, do Gabriel, do Frederico, e aí a gente analisou aqui no departamento, viu que era perfeitamente viável e necessário, então a gente está fazendo. Então, esse diálogo, né? O DREI, ele é muito aberto para esse diálogo com as sociedades, com o mercado, para a gente sempre atuar nessas melhorias. Então, eu deixei, né, coloquei no chat os e-mails, e não só esse assunto de livros, mas qualquer outro assunto envolvendo o direito societário, a gente está sempre aberto à sugestão, a melhorar a instrução normativa, a gente não se apega ali ao texto que está posto, a gente quer mesmo que haja essa simplificação e a desburocratização desses processos. E atuando sempre também em parceria ali com a junta para a gente conseguir essa uniformização. A gente conseguiu avançar muito, a gente sabe que ainda tem muito para avançar, mas o trabalho até do diretor que entrou recentemente é nessa linha da gente continuar avançando, continuar simplificando. Então, já vou até aproveitar aqui um momento rapidinho e agradecer ao convite. Eu acho que foi ótimo, assim, o que a gente até às vezes conversa é que, às vezes, a não recepção da norma decorre do não conhecimento, assim, de uma forma abrangente de como vai funcionar, né, como que iriam ficar os livros. A gente viu aqui no chat que tem várias perguntas, tem várias dúvidas, então, a gente trazendo esse movimento da informação, vai conseguir que a norma seja ali cumprida, seja aceita e que funcione melhor, né? A gente está nesse caminho da digitalização. Então, obrigada, agradeço demais ao convite e estou sempre à disposição também para falar de outros assuntos e, inclusive, quando for publicada a instrução normativa, né, se vocês quiserem marcar outra, estou à disposição também para a gente ir sanando mais dúvidas. Ótima ideia, Amanda. Vamos marcar sim, Gabriel. Vou agradecer aí também. Como vocês viram aqui, né, a gente procurou trazer uma abordagem muito mais prática, né, sem projetar lei, sem discutir artigo, porque a gente achou que ia ser muito mais interessante aí para essa troca aí de informações, pegando o que vocês aqui todos, né, participantes, advogados e
membros aí do jurídico de empresas passam, né, de dores no dia a dia. Evidentemente que tem muita dúvida, e eu vi muita dúvida aqui acompanhando no chat, aqui, muita dúvida interessante que a gente também não conseguiu abordar. Então, não entendam, né, essa conversa aqui como um fim, mas talvez como um meio, né, para a gente continuar conversando aí e ajudando vocês aí, cada um dentro do seu chapéu, da sua expertise. Quero agradecer mais uma vez aí o Eduardo aí representando o Sescom por ceder o palco aqui para a gente bater esse papo aí dessa normativa muito interessante, que vem, como a gente falou, ajudando muito, né, aí a facilitação aí do dia a dia dos empresários, das empresas, enfim. Agradecer a Amanda mais uma vez, grande responsável por fazer tudo isso acontecer, por escrever tão bem a norma, que está passando, né, como ela mesma adiantou, aí por algumas melhorias aí, que veio também aí, né, de vocês aí, de nós operadores do dia a dia. O Frederico, por pensar aí, né, numa solução que cubra muita dor aí do passado. O Eduardo falou, né, o quão antigo, quão rudimentar eram os livros, e a gente sabe quanta dor de cabeça a gente já passou disso com clientes, e aí foi muito bacana ter alguém que pensasse aí, né, num meio tecnológico para suprir isso. Eu sou suspeito, cobaia aqui, já venho trabalhando aqui em parceria com ele, aprovo isso 100%. Vou deixar meus contatos aqui também, tá, pessoal? Então, alguém quer bater um papo, vou deixar meu LinkedIn, e-mail, para a gente continuar se falando. Como eu disse, são muitas dúvidas interessantes, e estamos aí à disposição de todos vocês. Obrigado mais uma vez aí pelo tempo de todos. Gabriel, Amanda, Frederico, obrigado, assim, eu que agradeço. Foi um time super legal aqui, né? Ter o Drey e a Amanda, né? Ou seja, né, a redatora da norma, o Gabriel aqui, que, né, junto comigo aqui, a gente põe a mão na massa, enfrenta as dores, e o Frederico criando, acho que unindo isso tudo, né? Acho que a gente está num mundo cada vez mais digital, e é ótimo quando a gente vê que a iniciativa, né, do Drey, ela se une a uma startup com uma ideia, né, de conectar tudo isso e viabilizar um formato em que os livros digitais, eles simplificam a vida aí, como o Gabriel falou, dos operadores aí, né, do direito, né, sejam ali os secretários, quem cuida das reuniões. E aí tem uma série de perguntas aí, Gabriel, pegando a sua fala aqui. Acho que a gente vamos encerrar, mas enfim, mais pela questão do horário, é legal ver que tem essa demanda. E Amanda, vou pegar a sua ideia e faremos aí um novo, assim que a norma for publicada. Eu acho que vai ser interessante voltar nesse bate-papo, contar, né, o que veio de novo, o porquê, né, e o que e onde o Drey também está enxergando, e contar também o que a gente viveu até lá, né, dentro do escritório, da Basement, da A2. Tá? Muito obrigado a vocês, obrigado a todos os participantes, tá bom? Um bom dia aí para todos. E tem perguntas aqui sobre gravação, etc. A gente vai discutir aqui e vamos ver o formato de liberar isso, tá? Para vocês, acho que sem dúvida. Eu só preciso ver como funciona certinho e voltamos aí também vamos enviar os contatos, né? Meu aqui, da Amanda, do Gabriel e do Frederico. Obrigado aí a todos. Bom dia. Obrigado a todos, pessoal. Bom dia para nós aí. Abraços.